o IMP decidiu criar uma série de lives, sendo este o primeiro, em que vamos, nesta rúbrica, vamos falar em cada live de um livro diferente. Portanto, hoje vamos começar com o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já agora tenho de me apresentar, meu nome é Rita, faço parte da organização do IMP e hoje estou acompanhada pela Sandra, que nos eventos do IMP é uma aluna de Ravenclaw de segundo ano, na vida real é professora. Portanto, Sandra, preparada? Preparada. Então, a minha primeira questão é muito simples, que é, qual é a tua cena ou momento preferido do livro A Pedra Filosofal? Sim, que te lembres. O momento preferido da Pedra Filosofal. Eu gosto imenso quando o Harry e o Ron vão até à casa de banho para salvar a Hermione do troll e eles são completamente apanhados desprevenidos, mas de repente tudo corre bem. Essa é a minha preferida. Temos aqui uma seguidora a dizer que o seu momento preferido é o encontro do Voldemort com o Harry, a primeira vez que vemos o Voldemort. Ok, eu tenho aqui uma pergunta um bocadinho mais séria, que é ideal para seres tu a responder. Acho que és a pessoa ideal para responder. Que é, qual a tua opinião, enquanto professora, em relação aos feiticeiros quando chegam aos 11 anos deixarem de ter matemática, ciências, línguas e essas disciplinas mais muggle? Achas que... Por acaso, Diz. Por acaso foi uma das coisas que eu pensei na altura em que estava a ler os livros. Como é que eles deixam todas aquelas disciplinas que nós temos na escola para de repente passar a ter apenas e só focada no mundo da magia? Apesar de muitas vezes os nossos alunos dizerem que não vão precisar da matemática, não vão precisar da história, não vão precisar disto ou daquilo, a verdade é que nós mais tarde vemos que precisamos dessas coisas. Claro, eu, por exemplo, eu não uso funções todos os dias da minha vida e se me deram trabalho a aprender, deram, é complicado. Da mesma maneira que eu não uso, sei lá, todas as regras da história ou todas as histórias que nós ouvimos quando aprendemos história. Mas acredito também que as crianças aprendem com a vivência que têm. E essa vivência, depois eles, quando precisam, acabam por ir procurar. Pelo menos comigo funcionou assim. Eu, quando precisei, por exemplo, eu deixei de ter inglês quando entrei para a faculdade. E nunca frequentei nem Cambridge, nem outras, agora só me lembrei desta, o British Council e entre outras. Eu nunca frequentei esse tipo de escolas, pós-escola, mas a verdade é que eu tive a necessidade de continuar a aprender e a desenvolver o meu inglês. E filo sozinha, filo em casa, fui estudando à medida que ia precisando de determinadas coisas, ia pesquisando. E nós agora temos uma coisa muito boa, temos a internet, e a internet ajuda-nos com tudo. Claro que temos que ter cuidado com os conteúdos, é óbvio, e temos que saber se aquilo é uma fonte fidedigna ou não. Mas a verdade é que os miúdos até aos 11 anos aprendem bastantes coisas e nós, se calhar, nós não sabemos todas as disciplinas que eles tinham na escola. Não sabemos se por acaso não tinham a disciplina de inglês ou não tinham a disciplina de matemática metida no meio, porque eles têm de saber matemática para usar as quantidades para as expressões. Nós não sabemos todas as disciplinas que eles tinham. Quem sabe se eles não tinham também matemática, inglês, isto tudo do meio, lá metido pelo meio. É assim, nós vemos mais ou menos os horários deles e eles, por exemplo, não têm ciências. E na minha opinião, por exemplo, estudar uma coisa como transfiguração requer um bocadinho quase de ciência, ou seja, se as pessoas não estão habituadas a pensar metodicamente,
se calhar não são tão boas a transfiguração, não sei. Por outro lado, acho que há coisas que se calhar eles deixam de aprender, mas que se calhar complementavam bem certos problemas. Por exemplo, eu não sei se os feiticeiros têm apanham doenças Muggle ou têm curas para doenças Muggle, mas se calhar se tivessem se estudassem e aprendessem um pouco de medicina Muggle, se calhar conseguiam aplicar a sua magia nessas doenças e criar curas que se calhar de outra maneira, se não perceberem como é que funciona a doença, não a têm. Mas muito obrigada pela tua resposta, gostei muito. Não sei se ias acrescentar mais alguma coisa. Não ia dizer, eu concordo contigo, mas a verdade é que nós não sabemos se no meio dessas disciplinas não havia uma parte mais prática como nós temos na nossa escola. Sim, nós não sabemos até que ponto eles estudam as coisas, né? Nós só vemos, aprenderam aquele feitiço. Pronto. Fizeram uma pergunta, o Miguel, de Gryffindor, que pergunta se existe alguma diferença entre o Fred e o George. É assim, os gêmeos têm sempre ligeiras diferenças, nem que sejam físicas, né? Psicológicas também hão de ter, porque eles também não andam sempre juntos. Não sei que vivências é que eles tiveram. Portanto, eu diria que sim, acho que é fácil distingui-los para quem os conhecer. Eu pessoalmente não saberei distinguir nem sequer nos filmes. Estão-me a perguntar se algumas das disciplinas, apesar de não terem o mesmo nome que as disciplinas Muggles, que não poderão ter certas matérias em comum. Do que nós vemos eles aprender, de facto, não têm muito. Portanto, não sei, é uma pergunta que fica um bocado, se calhar, em aberto. Então, mencionaram que aritmância é matemática, só que a aritmância é matemática aplicada à adivinhação, se não estou em erro. Se estiver errado, alguém que me corrija. Portanto, não é bem exatamente a mesma coisa. Mais uma pergunta para a Sandra. Esta também é um bocadinho controversa. Exato. Pronto, tu dás aulas a alunos que estão terceiro, quarto ano, portanto estão 1 ou 2 anos atrás do Harry, quando ele entra para Hogwarts, certo? Tu achas que essa é uma idade estável para se definir para que equipa é que os alunos vão e ficarem nessa equipa durante 7 anos? Ou achas que os valores mudam? Não, é assim, os nossos valores podem mudar ligeiramente, nunca mudarão do dia para a noite, nunca. Claro. E eu vejo isto, por exemplo, pelos meus alunos. Este ano eu tenho alunas que gostam imenso do Harry Potter e eu levei o teste para lhes fazer. E uma delas calhou em Slytherin. E eu fiquei assim, meu Deus, ela vai ficar super infeliz, porque porque ela é Gryffindor. Mas, de facto, pensando bem, ela tem perfil de Slytherin. Bem, entretanto, fiz-lhe como se fosse o chapéu, falei com ela, tentei ver, e depois disse-lhe, olha, mas tu ficaste na casa de Slytherin. E ela pôs só os pulos e aos saltos, porque ela adora, então, a casa dos Slytherin. Achei piada, porque, de facto, olhando para ela, e vendo, de facto, é verdade, ela é completamente Slytherin, aqui não há Gryffindor, não há nada disto. E é giro ver como eles se encaixam já nestas idades, e atenção, como tu disseste muito bem, eles estão 2 anos ou 3 abaixo da idade do Harry, porque os meus alunos têm, neste caso foram as de 4º ano, têm 9 anos, e já têm a personalidade muito, muito, muito definida.
Ok, obrigado, porque isso era uma dúvida mesmo que eu tinha. Será que não. Porque eu olho para trás e não sei se tinha os mesmos valores ou não quando tinha 11 anos dos que tenho agora, portanto não sei se. Pronto, eu estava para mim a pensar, será que alguém que passado 2 ou 3 anos se sente desconfortável na equipa em que foram selecionadas? Portanto, obrigada por me ter esclarecido isso. Um, Foi uma grande ajuda. Estão aqui a perguntar, o Ivo, de Ravenclaw, se nós achamos que a Pedra Filosofal foi suficientemente explícita para a continuação da saga. Ou seja, se nos dá a informação necessária para depois perceber o resto. É um bom início para a saga. Sim, sim. Eu achei que sim. Achei que explica bem toda a envolvência de Hogwarts, das casas, quem é o quê e a definição do que é que nós podemos esperar no futuro. Eu penso que sim, foi um bom livro para início. Eu não sei se muita gente reparou, eu só reparei agora que li o livro pela enésima vez que há muitos momentos em que nós lemos uma coisa que, como já sabemos o que é que vai acontecer no futuro, sabemos que aquilo vai ter repercussões no futuro. E há coisas mesmo muito subtis. Por exemplo, no primeiro jogo do Harry, ele engola Snitch e isso vai aparecer muito mais tarde e nós não fazemos ideia, só agora que estamos a reler é que vemos. E, por exemplo, muitas das aulas que eles têm, mesmo no primeiro ano, vão ter repercussões mais à frente, por exemplo, sobre o bezoar, sobre os lobisomens. Eles já falam de lobisomens no primeiro ano e mais à frente isso vai ser mencionado outra vez. Há momentos mesmo, eu não sei como é que se chama em português, em inglês é foreshadowing, não sei qual é a tradução porque é um termo literário. Shadow? Foreshadowing. Ou seja, é quase como uma premonição, mas é num contexto literário. Porque, por exemplo, é aquilo de. Era isso que nós estávamos um bocado a falar, ou seja, as coisas aparecem antes e já estão a prever o que vai acontecer a seguir. Por exemplo, logo no início, quando o Harry compra as varinhas, o Ollivander diz que a do pai dele era especialmente boa para fazer transfiguração. E depois, 2 livros a seguir, descobrimos que o pai era um metamórfago. Portanto, exato, tinha de saber muito, tinha de conseguir fazer muito bem transfiguração para se transformar no veado, né? E há muitas coisas assim. Eu acabei de ler o livro hoje de manhã, hoje à tarde, e reli e estava a fazer as contas que no final os Gryffindor ganham mais 170 pontos do que tinham por aquilo que fizeram para salvar a Pedra Filosofal. E há muita gente que não percebe porque é que o Neville recebe os pontos. Tipo, percebe, mas acha que não é válido o suficiente. E eu li uma coisa, eu fui pesquisar na internet e li que logo no início, quando nós vemos o Harry a ler o sapo de chocolate do Dumbledore, diz lá que ele ficou muito famoso por ter derrotado o Grindelwald. Nós nesta altura não sabíamos que o Grindelwald era um grande amigo do Dumbledore. Mas depois, quando vemos que ele dá mais pontos ao Neville por ele ter enfrentado os amigos, não sei se será já um presságio a dizer que a demonstrar que o Dumbledore de facto percebe bem aquele sentimento de ter de derrotar os amigos. Não sei se é só coincidência, mas eu achei engraçado. Eu penso que não há coincidências em nada do que a J.K. Rowling escreve e faz. Acho que está tudo muito bem interligado,
por muito incrível que pareça, ela não sabia que o primeiro livro ia ter o sucesso que teve, mas a verdade é que ela construiu um mundo todo em que tudo tem lógica, tudo tem ligação, e se tu começares a explorar, tu vais ver que de facto essa ideia que tu pensaste agora encaixa na perfeição. O Miguel de Gryffindor está aqui a perguntar se os feiticeiros só conseguem fazer magia com a varinha, como é que o Harry, no jardim zoológico, fez o vidro desaparecer da jaula da cobra sem usar a varinha? Então, Isso é falta de ir às tuas aulas. exato. Sim, mas pronto, eu percebo que nem toda a gente consiga ir aos eventos presenciais do IMP e é por isso que também estamos a abrir esta plataforma para este tipo de discussões. A nossa teoria, que não deixa de ser uma teoria, é que a varinha é necessária para canalizar a magia. Ou seja, os miúdos, quando começam a crescer, começam a demonstrar magia, mas é um bocado aleatória. Aliás, nós nos livros vemos isso bastantes vezes, não só com o Harry, mas depois com a irmã do Dumbledore e assim. O Neville? O Neville também, que o tio pegou pelos pés à frente de um precipício a ver se ele começava a fazer magia e acho que o deixou cair e ele começou a voar. Portanto, lá está, a magia aparece assim muito aleatoriamente e a varinha serve para a controlar. Ou seja, um feiticeiro pode fazer magia sem varinha, mas precisa de saber controlá-la muito bem. Por isso é que só vemos o Dumbledore, acho eu, a fazer isso uma ou duas vezes. Outra questão. Eu gosto muito do Espelho dos Invisíveis e a minha questão era, se não quiseres dizer qual seria a tua imagem, estás à vontade, mas a minha questão era mais se ficarias surpreendida com a imagem que o espelho te mostra. Porque há muita gente que sabe exatamente o que é que o espelho lhe ia mostrar e eu acho que para mim ficaria surpreendida porque eu não sei o que é que o espelho me iria mostrar. Se fosse com 11 anos, te garanto que sim, eu teria ficado muitíssimo surpreendido com aquilo. Eu até ia dizer, não, não é possível, estão completamente enganados. Neste momento, se calhar já não seria surpreendida com aquilo que o espelho pudesse mostrar, ou não, tudo dependia. Mas se fosse com 11 anos, olhando para trás, completamente. Eu diria, não, isso não vai ser possível. Mais uma coisa, tu com que ideia é que ficaste sobre o que é que o Dumbledore via no espelho nesta altura? Porque o Harry pergunta-lhe, mas ele desvia a conversa. Eu penso que, mas posso estar enganada, mas já agora confirma-me uma coisa, o Grindelwald estava preso, certo, nesta altura? Certo, certo. Vivo. Eu penso que ele se via no espelho com o Grindelwald, mas não sei se seria aquele. É que agora com os Monstros Fantásticos eles de facto dão a entender que é isso que ele vê no espelho. Não sei se é isso que ele vê para sempre, eu acho que os desejos das pessoas também mudam, mas eu a primeira vez que li os livros assumi que ele via a irmã, ou seja, que via a família reconstruída. Quando nós lemos a história do Dumbledore e o que aconteceu à Ariana, eu também pensei isso. Mas agora que estamos a ir, apesar dos filmes dos Fantastic Beasts ser muito antes do Harry Potter em si, os filmes são posteriores, certo? Eu penso que ele tem uma grande culpa. Vamos ver se nos próximos 3 livros ou 3 filmes se isso se verifica. Ele tem uma grande culpa para com o Grindelwald e não com a irmã. Apesar de nos fazerem parecer que ele está muito preocupado com a irmã, eu não digo que não esteja, mas eu vou mais inclinada para o Grindelwald. Ok. É que eu fiquei. A minha ideia era, ele está tão arrependido que ele só gostava de ter aquilo, ter aquele momento de volta em que tinha a irmã, em que tinha a família. Eu não sei se a irmã era assim tão importante para ele.
Pois, de Percebes? facto, mas podia ser um sentimento de culpa tão grande que. Mas estou a perceber o que queres dizer, porque senão não tinha chegado àquele ponto. Eu não digo que ele não tenha culpa porque de facto a irmã morreu entre uma briga que eventualmente eles os dois tenham tido, ou de facto aquilo que se pensa que ela eram obscuros. E peço desculpa pelo Sim, spoiler. sim. Não, é que Que é, agora pronto, eu tinha umas teorias quando li, agora com os Monstros Fantásticos, algumas dessas teorias também são um bocado abalroadas, sim. pronto, não sei, mas eu penso que acima de tudo ele tem uma grande culpa com o Grindelwald e que vive intensamente essa culpa. E provavelmente o que ele verá no espelho era o que é que seria se tudo tivesse corrido bem. Mas achas que se tivesse corrido bem, e isto agora não tem muito a ver com o primeiro livro, já tem a ver com mais à frente, se tudo tivesse corrido bem, ele tinha posto o plano dele em prática ou seja, ele iria até ao fim na busca dos talismãs da morte pelo bem maior. Não sei, porque tudo depende de cada um de nós o que é correr tudo bem. Se correr tudo bem é ele ficar ao lado do Grindelwald, é uma coisa. Se correr tudo bem é o Grindelwald não fazer nada disso e ele conseguir dar a volta à cabeça do Grindelwald, quem sabe. Aqui o correr tudo bem é muito subjetivo. Ok. Vou para a próxima. Eu tenho aqui muita coisa escrita. Mais uma questão que tu tens uma melhor avaliação que se calhar eu tenho, que é, eu agora estava a ler o livro e estava a achar que as personagens principais estão sempre prontas para aventuras, estão sempre prontas a atacar o que for preciso. Ou seja, a Hermione viu que achou que o Snape estava a enfeitiçar a vassoura do Harry, foi a correr, atacou um professor assim logo. Eles estão sempre a achar que contra um professor eles conseguem na mesma, eles só precisam é de ajudar. Tu achas que isto é real, que as crianças são assim, ou que isto é mais um síndrome de personagem principal? Acho que é as duas coisas. Ou seja, é um síndrome de personagem principal, obviamente, de um filme ou de um livro em que se pode tudo, porque a verdade é que as crianças são barradas e estas três crianças não eram barradas a nada. Dava-lhes hipóteses delas irem para todo o lado. E, acima de tudo, serem apanhadas de maneira mais estapafúrdia, se eu posso usar esta palavra, possível, porque anda tudo maluco, portanto, apesar das crianças fugirem, os professores mandam os alunos irem para os respectivos quartos e há dois alunos que se escapam, mas que não são apanhados por ninguém porque não há um adulto presente. Ora, nos dias de hoje, com os cuidados que nós temos, com os nossos alunos, estamos sempre a contá-los, perder um aluno é uma coisa muito grave. E ali, por muito mal que eles possam fazer ou que se comportem, acabam sempre por ser recompensados. Portanto, é mais aquela coisa de eu quero, eu posso ser humano, porque de facto, como tu dizes, eles atacam os professores de todas as maneiras e feitios e nunca são apanhados. E se isso acontecesse, as crianças seriam castigadas, bastante castigadas. Pois. Está aqui uma pergunta que eu não vi há bocado, que não tem muito a ver com a pedra filosofal, mas não há problema nenhum. Perguntaram se existe Ministério da Magia em Portugal. Nos livros e no que está descrito tanto nos sites oficiais e assim, não há. Nos eventos do IMP, nós já mencionámos mais que uma vez que existe,
e estamos a tentar criar uma coisa mais sólida para que não seja só existe o Ministério da Magia. E na mesma pergunta perguntaram que criaturas mágicas há em Portugal. Lá está, nas fontes oficiais só existe, aliás, existia um dragão que era o dragão de focinho longo de Portugal. Eu não sei a tradução exata, mas que supostamente habitava no Gerês. Eu achei esta informação engraçada, por isso é que me recordo dela. Por outro lado, também há versões de criaturas mágicas no folclore português. Pronto, que aí já também podem ir por aí pesquisar um bocadinho. Outra questão, se o Dudley foi a hospitais normais para voltar ao normal depois da transformação para porco, como é que ele se curou com médicos muggles? Isso é possível? Eu acho que no caso do Dudley, pelo que eu percebi no livro que estive agora a ler, é que foi só uma remoção do que lá estava, ou seja, foi quase como uma operação plástica, portanto não é preciso os muggles compreenderem, se calhar pensaram só que era uma deformaçãozita e fizeram a operação. Mas pronto. Outra questão, há bocado estavas a dizer que as crianças se calhar não têm esse sentido de aventura mais porque não têm oportunidade para, ou não têm esse desafio aos professores porque mais facilmente serão punidos. E tu disseste que iam ser bastante castigados porque pronto, não é uma coisa que se faça. No entanto, eu estava a ler agora o livro e estava a pensar, estava a ler aquela parte que eles vão para a floresta cumprir o castigo deles e eu estava a pensar, será que isto não é demasiado para um castigo? É que eles só andavam fora do quarto. Assim, eu não vejo dessa forma, porque se eles não fossem levados para a floresta, a verdade é que eles não iriam saber o que é que lá estava, não iriam ver algumas coisas que depois, não querendo ser spoiler, nos outros livros ficamos a saber o porquê e de onde é que vem e como é que vem e, acima de tudo, ganhar amigos. De ganhar entre aspas, porque, pronto, não querendo ser mesmo spoiler, vou tentar não ser spoiler. Mas pode ser, isto é um bocado para assumindo que as pessoas viram pelo menos os filmes. É assim, no filme não é mostrado a amizade que o Firenze tem pelo Harry, mas é mostrada no livro o quanto ele gosta do Harry e quanto o defende. Isso é uma das razões para eles serem levados para a Floresta Negra. Sim, eu percebo que em termos de enredo faça sentido, em termos de coerência. Coerência é assim, os miúdos iam para a floresta durante o dia, quer quiséssemos, quer não. Como é que tu podes dizer é proibido irem para ali e depois não pôres vedações, nem cercas, nem nada disso? E mesmo que ponhas, os miúdos obviamente acabam por ir e por saltar e por ir explorar. Mas à noite talvez não o fizessem por medo, mesmo porque eles sabiam que há criaturas mágicas com certos e determinados poderes e que se calhar eles que não sabem magia ainda, porque estão a aprender, teriam que ter muito mais cuidado. E, de certa forma, as nossas crianças acabam por ouvir os adultos quando a coisa é séria. Quando não é, não ouvem. Já sabemos como é que são as nossas crianças. Mas quando é sério, eles até ouvem o que o adulto diz e até cumprem. Como nós vemos agora. Pronto, se calhar só para te dar um exemplo, eu no meu último dia de aulas, a minha última turma que eu tive, eu pedi-lhes, por favor, meninos, tenham cuidado. E
atenção, é uma turma que de certa forma houve, mas tem muitos meninos ali dentro que não querem saber de nada e até esses mostravam preocupação e estavam atentos àquilo que eu lhes estava a dizer, que isto era perigoso, que eles tinham que ter cuidado, e inclusive é um destes meninos mais ariscos até disse, professora, então mas e se os meus pais quiserem sair? E quiserem me levar com eles? Também depende para onde é que tu vais, o que é que eles querem fazer, onde é que vocês vão. Mas chama a atenção aos pais e diz, olha, pelo menos deixem-me aqui e vão tratar das vossas coisas e depois regressem. Portanto, as coisas que se tornam mais aflitivas para as crianças até acabam por ouvir. Sim, eu suponho que também se sinta quando é sério, ou seja, se eu tiver a ter uma conversa séria, eu sinto que a outra pessoa está preocupada, portanto vou dar-lhe ouvidos e isso acontece, querem crianças, querem adultos. Ora, nem mais. Mas nas crianças, e eu como lido com crianças, vejo perfeitamente isso. Vejo quando eles não estão minimamente preocupados, minimamente atentos, e vejo quando eles estão preocupados. Na tua opinião, achas que o Dumbledore devia ter devolvido o manto ao Harry logo aos 11 anos ou devia ter esperado mais um bocadinho? Aquilo é dele, não é? Mas o manto é dele, sim, mas eu penso que o Dumbledore tinha uma coisa, e nós depois vemos isso mais à frente, ele tinha um plano para o Harry. E não nos podemos esquecer, é um livro. Portanto, era óbvio que o Harry ia seguir esse plano que estava traçado para ele. Queres-lhe chamar destino? Ok, chamemos-lhe destino. Ele tinha que seguir aquilo. E o Dumbledore, ao fazer isto, também, ao entregar o manto ao Harry, conseguiu provar a ele mesmo, provavelmente, que o Harry iria fazer aquilo que era preciso ser feito. E provar também um bocado ao Harry que lá está, ele não era só o nome, que ele também conseguia ser uma pessoa por ele próprio, acho eu. Assim, apesar de um manto não... Sim, mas ele empurrou bastante para o final. Completamente, completamente. Aliás, no final até aparece a Hermione e o Ron, Hermione e o Ron a contar ao Harry que quando estavam a fugir o Dumbledore passa por eles e diz ele foi atrás dele, não foi? Ou seja, ele já sabia e mesmo assim simplesmente deixou que eles fossem. Mas pronto. Tenho aqui uma questão, diz, enquanto eu leio. Ia só complementar, portanto, eu penso que o Dumbledore já sabia, ou quis testar de que é que o Harry era feito e o que é que ele podia fazer, para ver se podia confiar ou não no futuro. Na tua opinião, Sandra, dirias que o Harry é bom a avaliar as personagens à primeira vista? Nada. Nada bom. Mas, ou seja, tu achas que ele avalia mal ou tem ali uma sensação que aquela pessoa ou é boa ou é má, mas depois descobre que é má pelas razões diferentes do que aquilo que ele estava à espera? Não, eu penso que o Harry durante 11 anos teve uma vivência de tal forma extrema para o mal que ele não consegue aceitar quem lhe quer bem. E ele vê o mal em todo o lado, tanto que tudo o que o Ron ou a Hermione fazem é sempre contra ele e nada a favor dele, apesar deles o estarem a tentar ajudar. Sim, acaba por ser também. Lá está, é mesmo isso que tu disseste, está habituado a que o mundo esteja contra ele, completamente. Que depois não sabe avaliar. Sempre foi mal na sua vida, portanto, pensa que todas as atitudes que... A única pessoa que ele acha, ou as duas únicas pessoas... Pronto, logo no início... Sim, no primeiro livro.
Portanto, é o Hagrid que o vem ajudar, o vem salvar, é posto lá em cima. Logo a seguir, quando ele conhece o Dumbledore, ele põe logo também o Dumbledore num pedestal. Portanto, o Dumbledore não lhe quer mal nenhum, nunca, e nós sabemos que não é assim, não é? De certa forma, o Dumbledore não lhe quer mal, mas por outra, ele usa o Harry como isco para tudo e mais alguma coisa. Portanto, o Harry vê estas duas personagens, depois começa a lista dele começa a crescer, mas até no último livro, até no último filme, ele briga com o Ron e com a Hermione, porque ele continua a não ver que eles estão a tentar ajudar. Uma coisa que me sempre fez um bocadinho de confusão é, eu fui pesquisar na internet se havia um número de alunos na escola. E numa entrevista nos anos 2000, inícios de 2000, a própria J.K. Rowling disse que existiriam uns 1000 estudantes em Hogwarts. Só que depois começamos a fazer contas e só há 5 rapazes Gryffindor, 5 raparigas Gryffindor, não sei como é que é nas outras casas. Minha questão é, será que a estimativa que a J.K. Rowling fez está um bocadinho acima? Ou será que isto é só nesta faixa etária que o número é mais reduzido? Mas os alunos podem entrar diretamente para o segundo ano? Não. Não, têm sempre que passar pelo primeiro ano. Sempre. Sim, Depois sim, podem sim. ir com o Fred e o George, mas nunca podem entrar diretamente para o segundo ano. Portanto, aquilo que eu penso é, o livro não pode ter, eu acredito que sim, que Hogwarts tenha cerca de 1000 alunos. Não te esqueças que são 7 anos, ok? E tu não podes, no primeiro livro, fazer referência a todas as pessoas que existem em cada uma das... Mas é que eles estão no único dormitório masculino de primeiro ano e só há 5 camas. Mas é assim, isso é porque... Mas o livro diz que é o único dormitório, eu não me lembro. Diz que tem uma subida para os rapazes e uma subida para as raparigas. Pode ter mais salas, de facto, mas é que não é mencionado mas repara, mais nenhum rapaz. Sim, mas repara que em todos os livros tu sabes que existem meninos desde o primeiro até ao 7º ano, mas tu só vês um único quarto. Dos rapazes, das raparigas não vês quarto nenhum. Só sabes, a certa altura, que os rapazes não podem subir ao quarto das raparigas, porque há um feitiço, mas, portanto, sabes que é um quarto. Ora, não sabes se não haverá mais algum quarto naquela torre. Não é explícito. É que a minha dúvida era, será que é só mesmo uma questão de não ser explícito ou será que mas não te esqueças há também menos crianças por causa da guerra? Era o que eu ia dizer, não te esqueças da parte demográfica e nós vemos que em certas alturas nós temos mais meninos em turmas, mesmo agora nos dias reais, do que noutras, ou temos mais turmas do primeiro ano e menos do quarto, ou mais do quarto e menos do primeiro, tudo depende. Tudo, certo? A parte da demografia, portanto, tu até podes ter o dobro dos alunos no segundo ano e o triplo no quarto. Não sabes, porque não é feita a referência. Pronto, a J.K. Rowling disse que são 1000, cerca de 1000. Pronto, anda à volta disso. Mais coisa, menos coisa, anda à volta disso. Sim. É só porque se fizer no Pottermore ou noutro sítio qualquer uma referência explícita a que só existe um quarto para cada ano, mas não é o caso, não faz referência. Sim, eu não consegui encontrar, eu fui tentar responder à questão e não consegui. Estão aqui a perguntar, diz.
dizer, mas isso não contribui para o desenvolvimento da história. É porque, além disso, tu, por exemplo, tu nas aulas, quando eles mostram a turma, tu vês que a turma é enorme. A turma são pai umas 40 pessoas, quer dizer, os 5 por 5 masculinos, 5 femininos por aliás, quando o Harry tem a aula de vassoura, ele diz que há 20 vassouras postas no chão. Quer dizer que há 10 Slytherins, 10 Gryffindors, 5 Certo, 5 de rapazes e raparigas. certo. Ok, pronto. Porque aqui eles focam-se mais nestas casas. Sim, Quem não sabe sei se como é que é nas outras, não sei se é sempre 5-5. não, nós não sabemos. Também penso que isso não contribui para o desenvolvimento da história, não será uma coisa supostamente assim tão importante que, Sim, eu não que digo que valha a seja importante, a minha questão era só se será a repercussão do passado agora. Era isso é mais com essa certeza. essa era mais a minha questão. Estão aqui a perguntar. E repara, deixa Diz, só diz. dizer, continuamos da questão demográfica, porque tu tens, por exemplo, uma família Weasley que tem 7 ou 8 filhos, e tens uma família muito de supostamente alta sociedade, feiticeira, que só tem um filho, certo? Que são os Malfoy. Certo, certo. Portanto, há coisas, acaba por também refletir parte da nossa sociedade. As famílias mais pobres têm muito mais filhos do que as famílias mais ricas, e não só, provavelmente com medo do que é que possa acontecer no futuro, porque os pais sabem o que é que aconteceu no passado e não querem, se calhar, estar envolvidos nisto. Não sei, digo eu. Ok, ok, obrigada. Ah, estão-nos a perguntar onde é que serão os outros quartos dos outros anos. Como aquilo é uma torre, eu assumo que seja que tenha uns andarzinhos e em cada andar seja um ano diferente. Não sei, não nos é mostrado nem nos filmes nem nos livros. Estamos a perguntar se será que podem haver mais turmas, cada uma delas com 10 alunos de cada casa, para as turmas ficarem equilibradas. Olha, Pois não sei, eu sempre assumi que a turma de primeiro ano era aquela e pronto, mas de facto não temos assim tanta informação. Temos os outros professores no chat. Para quem não sabe, nós dizemos professores porque nos eventos do IMP a organização tem um papel de professores só para lá estar termos de organização, porque quem participa num evento do IMP é como se fizesse parte do Instituto de Magia Português e tem aulas e recebe pontos e joga Quidditch, tudo para ganhar a taça das equipas, porque nós gostamos é de este tipo de interações, de falar com outros fãs de Harry Potter. Nós não somos experts em Harry Potter, portanto gostamos de ouvir as vossas dúvidas, as vossas opiniões, as vossas teorias. Não é a primeira vez que fazemos isto, quer dizer, é a primeira vez que estamos a fazer isto online. Nós, como é óbvio, preferimos fazer isto presencialmente. Já fizemos um debate de livros versus filmes na Comic Con e depois fizemos noutro evento, foi muito engraçado. Também já fizemos tertúlias na FNAC, uma delas quando foi o lançamento do DVD dos Monstros Fantásticos e o ano passado quando foi o lançamento do Prisioneiro de Azkaban, a versão dos 20 anos. Se calhar algumas das questões que fizemos nessa tertúlia vamos acabar por repetir quando falarmos desse tema, do Prisioneiro de Azkaban. E como tal, não, nós achámos que seria boa ideia fazer estes lives. Estão a dizer, para a semana quer saber a vossa opinião sobre o Lockhart. Combinado? Combinado. Desde já quero agradecer bastante à Sandra
por me ter acompanhado neste live, nesta rúbrica, nesta atividade do IMP. Espero que tenhas gostado. Espero que se eu te perguntar outra vez, tu me digas que sim outra vez, se eu precisar. Às vezes que forem precisas, estás à vontade. Ótimo. Portanto, por hoje vamos terminar. Obrigada a todos por terem vindo. Para a próxima semana vamos falar então do Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Obrigada por assistires a Por Detrás dos Livros com Rita Notskitter. Relembramos que esta conversa foi gravada inicialmente em direto no Facebook e que a opinião dos participantes nem sempre reflete a opinião do IMP. Se tiveres algum comentário, dúvida ou teoria sobre os temas abordados neste episódio, deixa nos comentários ou contacta-nos nas nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima!